oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar. Mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Amados irmãos e amigos, estamos dando início a mais um culto de evangelização e de despertamento para a Igreja de Deus nesta hora. Queremos pedir a vocês que o tempo urge, o tempo corre. O Senhor Jesus está próximo de voltar. Então desliguemo-nos das coisas do mundo agora e prestemos atenção à mensagem que o Senhor vai nos dar hoje. Fiquemos atentos ao toque da trombeta de Deus, que não está longe, a sétima trombeta. Preparemo-nos e peçamos ao Senhor que, por misericórdia, receba esse culto que vamos oferecer, que estamos iniciando agora. Nós vamos orar, pedir a Deus que prepare os nossos corações para esse culto. Prepare a igreja, que o Senhor acorde a igreja, desperte a igreja, e que, ó Pai, o Pai possa nos ajudar agora, nos abençoando, nos guardando, nos protegendo e mostrando que está atento ao clamor que fazemos a Ele. Vamos orar agora. Pai Celeste, Tu és o grande Hosana que habita as alturas celestiais. E nós somos, Senhor Deus, os pecadores, muitos alcançados pela graça, e muitos ainda esperando, Senhor Deus, muitos ainda aguardando, muitos ainda vacilando. E nós queremos te suplicar agora, meu Pai, nesse instante, que acabe com essa vacilação. Não temos razões para vacilar. Não temos razões para esperar mais. O tempo urge. A salvação é urgente. E o avivamento da Igreja de Deus é necessário para que, quando o teu filho voltar, encontre muita fé na terra.
Pai Celeste, eu te suplico nesta hora. Olha para todos aqueles que vão participar conosco deste culto. Aquele que ainda não é salvo, leva-o a aceitar a salvação. E aquele que é salvo, aviva-o na tua igreja, para que não vacilemos. Toma-nos em tuas mãos. Peçamos a Deus que sare as feridas do seu povo, porque Ele é o médico dos médicos. Ele é o Senhor dos senhores. Que Ele transforme o inferno num deserto, porque Satanás não pode ir 1 centímetro além daquilo que o Senhor permite que ele vá. Ó, meu Senhor, eu te suplico nesta hora, por todos os ouvintes, aquelas duas moças lá do Nordeste, Maria em Itacaratu, Sansão em Recife. Eu te suplico, Pai, eu te peço, eu desejo a salvação dessas duas sobrinhas, contemplá-las naquele grande dia, à direita do teu Santo Filho Jesus. Fica conosco, Pai. Perdoa nossos pecados. Abençoa a Neuza que está aqui agora. E abençoa o Rogério, teu servo, que chegou agora para nos ajudar nessa live. Ó Pai, olha para dentro de cada um de nós. Tira aquilo que não te agrada. Mesmo que seja alguma coisa que nos pareça boa, mas se não te agrada, arranca e joga fora. Perdoa os nossos pecados. Segura-nos na tua graça e na tua misericórdia. Te pedimos e te agradecemos, com o perdão dos nossos pecados, em nome e por amor do Senhor Jesus. Amém e amém. Irmãos, graças e paz a todos. Mais uma vez nós estamos aqui para cultuar o nome do Senhor, agradecidos a Deus pela oportunidade, pela chuva que cai, pelo dia que se foi, pela noite que chega e pelo dom da vida em Cristo Jesus, pelo sangue dele vertido na cruz do Calvário. Quero deixar um abraço para todos os irmãos, né? A irmã Glória a Deus. Luísa Torres de Muqui, a irmã Leni lá de São João do Manhuaçu. Glória a Deus. Nossa irmã Nininha Alonso ali de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, que Deus abençoe, minha irmã. Nossa irmã Elzira Osias em São Paulo. Deus abençoe. Irmã Josi Maria Santos, também de São Paulo, Leonardo Montelo, Ricardino Brito, esse povo todo amado, né? Pastor José Martins lá no Nordeste, pastor Paulo Ribeirinho, pastor James de São Paulo, os irmãos ali da Grande Vitória, quero deixar a paz aí para a igreja de Cachoeiro Itapemirim, pastor Samuel Matos, Guilherme Gomes Visa, os irmãos ali de Muqui, que Deus abençoe a todos, né? Também os irmãos aqui queridos aqui no Rio de Janeiro, né? O pastor Samuel Neto, pastor Samuel de Paula aqui de Nilópolis, pastor Uzias ali em Centenário, que Deus possa estar abençoando todos em nome de Jesus. E outras pessoas que eu esqueço, né, porventura, mas vocês estão na nossa mente aqui, Cida Alves também, né, que Deus possa abençoar vocês todos em nome de Jesus. E nós vamos orar, né? Fátima de Almeida, né? Nossa irmã em Cristo, tia da minha esposa, que Deus abençoe. Também tem outros, querida irmã Delvira, lá aqui do Jardim Meriti, né? Elisamar Cabral, os irmãos todos ali, foi de Éden ali, que é de Éden. Irmã Leia Matos ali de Cachoeiro Itapemirim, que Deus abençoe em nome de Jesus. Um abraço para o Josadac, para Josiane. Enfim, né, que Deus possa estar abençoando os irmãos aí
no Espírito Santo. Também um forte abraço para os irmãos ali do interior de São Paulo também, né? Que Deus possa estar abençoando a todos vocês aí. O pastor e a igreja ali de Foz do Iguaçu, que Deus possa estar abençoando a todos vocês, né? Nosso pastor aí, José Correia, lá em Foz, né? Os irmãos queridos ali no Porto Meiro, amém? Então nós vamos orar, agradecendo a Deus por essa oportunidade. Glória a Deus. Entregando os enfermos nas mãos do Senhor. Tem um primo que ainda está amém. Hospitalizado. E Deus está tendo misericórdia dele e de todo mundo, né? Pedir ao Senhor que Ele restabeleça a saúde dele o mais rápido possível, né? Para que amém. o nome dele seja glorificado e a família fique contente, né? Então nós vamos orar ao Senhor, pedindo esta bênção e agradecendo por todos os benefícios que Ele tem feito em nossas vidas, amém? Senhor Deus e Pai, bendito seja o Teu nome para todos sempre. Aleluia. Ó Deus, exaltado seja o Teu nome, grandioso és Tu, Tu és bom em todo o tempo, Senhor, Tua é a honra, a glória e o poder para todos sempre. O Senhor é Deus acima de todas as coisas, do tempo, do espaço, da eternidade. Glória a Ti. O Senhor é, como eu sou quem sou, como diz o Senhor disse a Moisés. Somos gratos a Ti, ó Pai, pelos tão grandes benefícios que o Senhor nos tem dado, que o Senhor nos tem concedido. Te agradecemos pela saúde, te agradecemos pela igreja, ó Pai, e Tua noiva que está aqui na terra, que prega o Teu Evangelho, a qual estamos inseridos, ó Deus, para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a Tua luz maravilhosa. Quero entregar o meu primo Benoni nas Tuas mãos, que o Senhor olhe para ele com Teu olhar de misericórdia, estenda as Tuas mãos de poder e glória, ó Pai, para completar a boa obra que o Senhor já tem começado. Abençoa os irmãos dele, ó Pai, meus primos, que a Tua graça esteja sobre cada um. Amém, Senhor. Os filhos dele, a esposa, a Sandra, toma nas Tuas mãos. Enfim, Senhor, que a Tua graça seja mais do que suficiente para amparar a todos neste momento de luta. Sabemos que não estamos sozinhos, porque não andamos sozinhos, mas Teu Santo Espírito nos tem conduzido, amém, para frente, para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação, amém, de Cristo Senhor. Jesus. Quero Te pedir por mais enfermos que estejam aí nos ouvindo. Ó Pai, o Senhor é o médico dos médicos, basta uma palavra do Senhor e este alguém é curado. Basta a Tua vontade soberana se manifestar, ó Pai, para que doença, enfermidade caia por terra, amém, e a Tua saúde plena entre ação, derrotando, ó Pai, a enfermidade, seja lá qual for. Toma, Senhor, agora Teu servo que pregará da Tua parte, falará da Tua parte, que a mensagem possa cair na boa terra dos corações dos ouvintes. E, ó Senhor, abençoe aqueles que estão ouvindo e vendo agora. Amém, Jesus. E aqueles que ouvirão depois. Amém. Que assistirão esta live depois. Amém. Que a Tua graça, ó Pai, encontre guarida em corações. Amém. Ó Pai, que ela não volte vazia. Amém. Mas que ela possa prosperar para aquilo que for enviado. Amém, amém. Eu te oro com fé em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Agora eu vou pedir ao Rogério, pastor Rogério, para ler a palavra de Deus, João, capítulo 1, de 1 a 14. Evangelho de João, capítulo 1, dos versículos 1 até o 14, que diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João.
Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele. E o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém, amém. Meus queridos irmãos, é um pouco difícil a gente entender bem esse Deus maravilhoso que nós cremos e pregamos e esperamos nele. Porque nós temos um único Deus que se manifesta de três maneiras, como três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Às vezes nós estranhamos isso, mas parece conosco. Nós também somos assim. Carne, corpo, alma e espírito. Olha, cada um de nós é uma pessoa só. Mas, veja bem, corpo, alma e espírito são três. E às vezes nós pensamos como é que Deus, sendo um só, se manifesta de três maneiras. E como é que nós, cada um de nós sendo um só, se manifesta também de três maneiras. Nosso corpo quer o pecado, quer a carne, quer as vaidades, tudo bem. Mas nossa alma e o nosso espírito repudiam isso, lutam contra isso. Vejam bem o que é que a palavra de Deus nos ensina. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por ele. Nós dizemos que Deus é o Criador, mas Deus não criou. Deus, se nós falamos só no Senhor Jeová, ele não criou sozinho. A Escritura está garantindo que o nosso Salvador criou todas as coisas e de tudo que foi criado, nada foi feito sem ele. Ele estava ali. E o Espírito Santo estava também. Quando Deus fez o homem, notem que Deus disse, façamos o homem. Ele não disse, eu vou fazer. Ele convocou os três. Pai, Filho e Espírito Santo. As três manifestações divinas. Para formar o homem também assim. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quer dizer, somos também três. E é isso que nos faz pensar, às vezes, em muitas situações. Pois bem, irmãos, agora, vejam bem, o verbo é palavra. É a palavra viva. Não é a palavra escrita aqui na Bíblia, não. É a palavra viva. Pois bem, e essa palavra viva, se ela é viva, pode manifestar-se de várias maneiras, de muitas maneiras, de todas as maneiras que quiser. Então, esse nosso amado Jesus, ele veio para o que era seu, para o povo judeu. Os seus não o receberam. Queriam era um rei político, poderoso.
brigão. Pois bem, e que multiplicasse comida para todo mundo, conforme ele fez lá, junto ao mar da Galileia. Mas não foi para isso que ele veio. Ele veio, foi para nos salvar. Ele veio para cuidar de nós. Como ele não veio com esse propósito dos judeus, os judeus não quiseram saber dele. Mas a Escritura garante que todos aqueles que o receberam como filho de Deus, como o Messias prometido, todos eles receberam o poder de se tornarem filhos de Deus. Os que creram no seu nome, e a Escritura diz mais, que esses que creram no nome dele não nasceram da carne, nem da vontade do sangue, nem da vontade do varão, mas nasceram de Deus, novas criaturas em Deus. É tanto que o apóstolo Paulo, ele nos fala que eu sou forasteiro. Nós somos forasteiros. Todos nós. Por que somos forasteiros? Porque não pertencemos ao mundo. Deixamos de pertencer ao mundo porque fomos feitos novas criaturas de Deus. Para louvar a Deus, para glorificar a Deus, para adorar a Deus, para pregar o Evangelho de Deus. Somos embaixadores. Para quê? Para revelarmos o céu ao mundo, mostrarmos o céu ao mundo. O Senhor Jesus, ele diz ao Pai, na sua oração, no capítulo 17, no lugar onde ele diz assim, Pai, eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. Quer dizer que nós não somos do mundo, não pertencemos ao mundo. O apóstolo Paulo diz que ele louvava a Deus pela cruz de Cristo e que a cruz de Cristo fazia dele crucificado para o mundo e fazia do mundo crucificado para ele. Então, nós, os crentes no Senhor Jesus, somos crucificados para o mundo, não pertencemos mais ao mundo. E o mundo não nos pertence mais. Somos criaturas de Deus, filhos de Deus, para louvar a Deus, para pregar a Deus, para mostrar Deus a este mundo que aí está. Eu queria que você pensasse nisso um pouco. O privilégio que Deus está lhe dando de você ser um forasteiro para o mundo, mas ser um embaixador, olha que maravilha, embaixador do céu aqui na terra. O que é que você diz disso? A palavra de Deus garante isso. O Senhor Jesus garante isso para você. O Senhor Jesus quer fazer de você esse embaixador do céu na terra. Fazer de você o embaixador de Deus, filho de Deus, para glorificar a Deus, para pregar a Deus, para servir a Deus, para adorar a Deus, para glorificar a Deus, para exaltar a Deus e para morar eternamente com Deus na sua glória. Mas olhe, até hoje, Israel resiste a acreditar em Jesus. Há 2025 anos, o Senhor Jesus está na terra fazendo coisas, fez coisas que só Deus podia fazer. Curar cego de nascença,
ressuscitar mortos, acalmar tempestade, expulsar uma legião, 6.000 demônios que estavam no homem, expulsar todos de uma vez e ainda ressuscitar um homem que estava sepultado há 4 dias. E no dizer das irmãs, já cheirava mal. Mas o que é que Jesus disse? Não tinha dito que se creres, verás a glória de Deus? Então tira a pedra da porta do sepulcro. E quando a pedra foi retirada, ele disse, Marcos, aliás, perdão, não foi Marcos, não. Como é o nome dele, meu Deus? Fugiu. Lázaro. Lázaro, é. Levanta-te. Sai daí. E Lázaro saiu, levantou-se e não estava cheirando a carniça, não. Levantou-se e começou a seguir a Jesus como seguia antes, dali em diante. Então, amados, vejam que o Senhor Jesus, Ele quer fazer maravilhas com você. Eu queria que você, que sempre ouve essa live, sempre assiste o que pregamos, abrisse o coração para Deus, porque Ele quer fazer maravilha com você. Ele quer fazer de você filho dEle, não do mundo. O Senhor Jesus garantiu, o que ouve a minha palavra, eu e o Pai viremos e faremos nele morada, porque eu e o Pai somos um. Certa vez um dos apóstolos disse, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Ele disse, estou há tanto tempo convosco e você não tem me conhecido? Eu e o Pai somos um. Quem me vê a mim, vê o Pai, disse Jesus. Pois bem, irmãos, Deus quer fazer de você um filho dele, através da salvação que ele mandou a este mundo através de seu Filho. Nós não merecemos nada, nós não merecemos nada. Todos pecaram e estavam destituídos da glória de Deus, merecendo o inferno. Porque o salário do pecado é a morte, conforme a palavra de Deus garante. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então Ele veio para nos garantir a vida eterna. Você é um ser humano que está me ouvindo. Aquele que é salvo está alegre agora. Sabe que vai morar com Deus eternamente. Haja o que houver com Ele aqui no mundo, aqui na terra, seja o que for que haja, ele vai morar com Deus, porque o Senhor Jesus só salva uma vez. Se Ele salvou você, pode estar despreocupado. Haja o que houver com você. Uma coisa é certa, você vai morar com Deus se você for salvo, se Jesus lhe salvou. Então, se você é um salvo, você pode se sentir fraco certa hora, você pode descobrir que pecou certa hora, você pode ver tudo isso. Clame a Deus, peça perdão, confesse o seu pecado e Ele fugirá de você. Esse pecado sairá, desaparecerá da sua vida e você volta a ser aquela pessoa segura, feliz, alegre com Jesus. Então, meu amado, eu queria que você pensasse nisso. Você agora pode ser uma pessoa que esteja perdida. Você agora pode ser uma pessoa que esteja em trevas. A Escritura garante que quem não é salvo por Jesus está em trevas nesse mundo
mesmo pensando que está à luz porque o sol está brilhando sobre ele. Mas o sol não tem poder para brilhar mais do que aquele que fez o sol. Então, se você não brilha como Jesus, se você não brilha como Deus, você está perdido. Porque você não tem Jesus. Porque se você tiver Jesus na sua vida, você vai brilhar como Jesus brilhou neste mundo. A Escritura garante que você será herdeiro da mesma herança que Jesus é herdeiro. A Escritura diz que o crente é herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. Então você pode ter a mesma herança que Cristo tem no céu junto com Deus. Você pode ter a mesma herança. Você pode se parecer com Cristo, porque você, sendo salvo, você é irmão dele. E a Escritura faz questão de que o crente, na sua vida espiritual, na sua vida religiosa, na sua vida de salvo, se pareça com Jesus. Pareça-se com ele. Seja semelhante a ele. Seja tão filho de Deus quanto ele. Louvado seja o nome glorioso do Senhor. Não há no mundo um único pecador que não possa ser salvo se ele quiser ser salvo. Não há um único pecador cujo pecado não possa ser perdoado, como Caim pensou que o dele não podia, por isso entregou-se à condenação. Pois bem, mas não há no mundo um único pecado que o Senhor não possa perdoar. Mesmo que você seja julgado e condenado no pecado, a justiça garante que a misericórdia de Deus cobre o pecado. Aliás, cobre o juízo, cobre o julgamento. É mais poderosa a misericórdia do que a justiça. Então não há pecado que Jesus não possa perdoar em você. Seja qual for. A vaidade, o orgulho, o adultério, o feminismo. Tudo isso são pecados que o Senhor Jesus pode perdoar e quer perdoar. É só você se entregar a Ele. É só você se dar a Ele. É só você acreditar nele. Ele perdoa você com tudo que você tiver de errado, Ele perdoa. Quando ele ia caminhando para a cruz, que já estava crucificado, que ele podia ter raiva de todo mundo que estava crucificando ele, sabe qual foi a palavra dele? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Se eles soubessem o que estão fazendo, não fariam. Então, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Perdoar quem estava crucificando a ele. Perdoar quem estava matando a ele. Maravilha, meu Deus, que amor é esse? Se pelo menos a gente fosse coisa boa, mas não. Todos pecaram, portanto todos estão condenados. Mas o Senhor Jesus pode salvar a todos. Nós não sabemos quantos bilhões de salvos tem no céu, mas garantimos, sustentamos pela palavra, que não tem nenhum no céu que não tenha sido salvo por Jesus. Desde Adão até o último salvo que partiu para a glória hoje, todos eles
foram salvos por Jesus. Pois bem, mesmo antes de Jesus vir ao mundo, mesmo antes dele se manifestar, mesmo antes dele se tornar homem, salvou milhões, bilhões de pessoas que estão no céu agora. E tem salvado bilhões de pessoas desde que foi crucificado e morto por nós. Pois bem, meus amados, a questão é sua, não é de Deus. Não é, se Deus quiser. Não é se Deus quiser. Deus já quis. Deus quis quando deu Jesus a nós. Agora sou eu. O Senhor Deus não salva ninguém à força. Ninguém é salvo contra sua vontade. Ninguém vai para o céu contra a sua vontade, sem aceitar Jesus. Ninguém vai. Mas ninguém se perde se aceitar a Jesus como seu Salvador. Seja uma pessoa de 100 anos, seja um pecador já de 7 anos, 8 anos em diante. Se aceitar a Jesus, vai para o céu. Se não aceitar, se perde. Então depende de você aceitar a Jesus se você quiser ir para o céu. E eu quero repetir para você. Olhe bem, ele se fez carne, habitou entre nós. Um homem, como qualquer um de nós, menos no pecado. Porque o Senhor Jesus desafiou: quem me convence de pecado? Ninguém era tão atrevido para chamar Jesus de pecador. Mas ele se fez pecador por todos os pecadores. Ele morreu por todos aqueles que queiram ser salvos. Ele se ofereceu para morrer. Satanás fez tudo para que ele reclamasse, para que ele negasse, para que ele se queixasse, para que ele reclamasse. Mas a Escritura diz que ele, como cordeiro, foi levado ao matadouro, e como a ovelha que é tosquiada, ele não abriu a sua boca. Abriu para dizer o seguinte: tetelestai, quer dizer, está consumado. Consumei toda a obra que o meu Pai mandou para salvar os pecadores. Cumpri tudo aquilo que era preciso cumprir. Paguei daqueles que me aceitam, que me aceitaram, paguei todos os seus pecados sem reclamar. Abençoei-os e quero eles no céu ao meu lado, para que vejam a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse, de onde eu saí, para ir acudi-los na desgraça lá na terra. Meus amados, que fazer? Eu gostaria que você parasse, ouvisse a palavra de Deus e entendesse que a única maneira de você se salvar é acreditar no Senhor Jesus, é crer nele. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Não vai, sem ele não vai, não adianta boas obras, não adianta ser dizimista, não adianta nem pregar. Não adianta fazer bem a ninguém. Todo bem que o ímpio fizer aqui na terra, faz aqui para os da terra. Para Deus ele não fez nada. Deus não aceita do ímpio, do pecador, do que não aceitar Jesus. Deus não aceita nada dele. Agora,
aquele que aceitou Jesus, seja o mais pobre desse mundo, tudo que ele der a Deus, Deus aceita como oferta de cheiro suave às narinas eternas. Eu gostaria que você pensasse nisso. Você não tem outra em quem esperar. Você não tem uma religião que lhe garanta que você vai para o céu. Nenhuma religião tem poder para isso. Religião sem Jesus não vale nada. Não vale nada. Se você não tem Jesus como seu Salvador, pode ter a religião que você quiser, que ela não vale nada. Você está perdido de qualquer maneira, porque só Jesus, só Ele pode salvar um pecador. E Ele deixou toda a sua glória, a glória que tinha com o Pai, antes que o mundo existisse, Ele deixou, veio a esse mundo, se fez um homem para que víssemos a obra que Ele ia fazer. Ele se fez homem para trabalhar entre nós e nós vermos o que Ele fez. Curou cego de nascença, ressuscitou morto, expulsou legiões de demônios, fez maravilha, ressuscitou morto, sepultado há 4 dias, ressuscitou o filho da viúva de Naim, ressuscitou a filha de Jairo, ressuscitou todos aqueles que creram nele e morreram e vieram lamentando, ele ressuscitou. Ele curou uma mulher que estava com a filha doente, endemoninhada, muito distante de onde ele estava. E aquela mulher vem atrás de Jesus, pedindo. E os apóstolos disseram, mestre, manda essa mulher ir embora. Ele disse, não, peraí, não é assim não. Deixa ela vir. Ela chegou, pediu. Ele disse, olha, eu não posso tirar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Mestre, mas os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas que caem dos seus donos. Ele disse, mulher, grande é a tua fé. Vai embora. Como tu creste, o demônio já saiu da tua filha. Pode ir embora. E ela foi, procurou saber, e disseram, às tantas horas, ela levantou-se, às tantas horas, ela foi liberta. Justamente a hora que ele disse, o demônio saiu de tua filha, pode ir embora. Meus amados, esse é o Jesus que nós pregamos. É o Jesus que socorre quem está perto e socorre quem está distante. Eu oro por pecadores do outro lado do mundo. No Japão. Eu oro por pecadores na África, na Austrália, na Ásia, na Europa, na América. Eu oro por eles porque sei que o Senhor vai acudi-los. Eu não oro com aquela dúvida, eu vou orar, mas o Senhor, talvez. Não, com Deus não tem talvez. Deus atende ao clamor dos seus servos. E eu clamo que o Senhor avive a sua igreja. Eu clamo que o Senhor salve os perdidos. Eu clamo que o Senhor mantenha a sua misericórdia acima de todo juízo, para que nenhum pecador que se arrepende se perca. Aliás, não se perde mesmo. A Escritura já garantiu que todos irão para o céu, atendendo ao que Deus fez. Meus irmãos, nós vivemos nesse mundo, os salvos, estamos sujeitos à queda. Podemos cair também, mas sabemos que aquele pecado
que sem querer eu vou cometer amanhã, ele já foi perdoado. Dói em mim eu pecar contra o Senhor, recorro a Ele, peço perdão, peço misericórdia, porque eu quero um espírito quebrantado e contrito sobre mim. Que a Escritura diz que Deus não recusa, não rejeita o espírito quebrantado e contrito. Pois bem, eu quero esse, mas eu sei que os meus pecados passados, presentes e futuros já estão perdoados desde aquele dia que eu aceitei a Jesus como meu Salvador, confessei a Deus os meus pecados, abandonei e me agarrei com o Senhor Jesus para nunca mais soltá-lo. Pois bem, eu estou agarrado com esse Jesus. E eu quero dizer a você, se agarre com esse Jesus. Ele veio para salvar. É o que ele disse. Eu não vim para julgar o mundo, vim para salvar o mundo. Aquele que acreditar na minha palavra, passou da morte para a vida. Estava morto, mas eu ressuscitei ele. Ele passou da morte para a vida. Todo crente, irmãos, é um ressuscitado, é um que já passou da morte para a vida. Ele morreu quando aceitou a Jesus como Salvador. Ele morreu para o mundo. O mundo morreu para ele. E ele agora é um ressuscitado para a vida, para trabalhar para Jesus, para glorificar a Jesus, para exaltar a Deus, para louvar a Deus e para contemplar a Deus naquele reino que não terá fim. E ali o santo também não terá fim. E aquele que se perder, que não for salvo, o sofrimento dele também não terá fim. Ninguém pense que a pessoa vai para o inferno, passa lá um tempo e morre. Não, espírito não morre, espírito sofre ou goza. O espírito do perdido sofre eternamente. O espírito do salvo vive alegre na presença de Deus eternamente. Pense nisso, meu amado ouvinte. Pense nisso. E decida agora. Jogue para fora esses pecados que você tem. Confesse, arrependa-se deles. Confesse-os a Deus. Peça perdão. E abrace esse Jesus maravilhoso. Abrace Jesus. Ele nunca mais vai lhe perder. Que Deus, que é bom, abençoe você, guarde você, salve você, para nós estarmos um dia no céu com o nosso grande Jeová das eternas alturas, muito além, muito além, muito além do sol, da lua e das estrelas. Mas dali ele contempla tudo, vê todas as coisas, vê qualquer coisa nesse mundo, qualquer inseto, por pequeno que seja, qualquer micróbio, por pequeno que seja, das eternas alturas, Deus está vendo tudo. E Deus está vendo aqueles que creram em Jesus, que aceitaram seu Filho, e Deus os tem como filhos seus. E Deus os glorifica como filhos seus. E Deus os ama como filhos seus. É interessante quando o apóstolo pedir ao Senhor Jesus que ensinasse a orar, ele disse, vós orareis assim, Pai nosso que está nos céus. Pai,
Deus é meu Pai? Sim. Se você é um crente, Deus é seu Pai. Se você é um salvo, Deus é seu Pai. Se você realmente aceitou, creu, Deus é seu Pai, Jesus, seu irmão, você é herdeiro com Cristo, o mesmo que Cristo vai herdar de Deus, você vai herdar também. Deus os abençoe em Cristo Jesus, o Senhor. Vamos orar para terminar, amém? Quero deixar um abraço também para o pastor Sérgio da Conceição, a irmã Maria Carmo, né? Ali, aleluia, Sacramento, sempre entram, estão com a gente, né? Oh, meu Deus, Deus aleluia. possa abençoar vocês também, né? Eu esqueci de mencionar no início. Vamos orar agradecendo a Deus pelo privilégio de cultuarmos o nome dele enquanto nós podemos, né? Senhor Deus Pai, glória a Ti. Seja o Teu nome para todos sempre. Amém. Exaltado seja o Senhor. Amém. Glorificado seja o Teu nome, Senhor. Amém. Te damos graças por tudo, pelos Teus grandes feitos sobre nós. Aleluia. Pela oportunidade de pregar o Teu Evangelho, dizer em alto e bom som que o Senhor é bom. E, ó Senhor, mais uma vez eu quero te pedir por este alguém que está necessitado, precisando aí de uma resposta de alguma coisa, aleluia. Pai, que venha do alto, venha do Senhor, de encontro a este alguém, para que seja esclarecido, como diz a Tua palavra. Levanta-te dentre os mortos, desperta tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Amém. Esta noite, ó Pai, que haja esclarecimento. Glória a Deus. Que haja, ó Deus, solução de casos, de poréns, as dúvidas sejam dissipadas e a glória do Senhor seja manifestada. Preserva-nos para a honra e glória do Teu santo nome. Esta oração que eu te faço por fé, com perdão dos meus pecados, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. E agora, irmãos, que o insondável e profundo amor de Deus Pai, a graça maravilhosa e salvadora do Senhor Jesus e as doces e eternas consolações do Santo Espírito de Deus sejam convosco e com todo o povo de Deus na terra, desde agora e até o grande e glorioso dia da volta do Senhor. E todos digam amém. Deus abençoe a todos. Amém. Até segunda-feira que vem, em nome de Jesus.